paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 7, que trata sobre o assunto "O povo de Deus deve separar-se do mal". Vamos para a nossa aula de hoje. Texto áureo: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei, E eu vos receberei. Esse texto áureo está lá baseado em 2ª carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E devemos ter bastante cuidado com isso, A lição de hoje, a nossa leitura bíblica em classe, está inserida aqui no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, e capítulo 4, os versículos 2, 3, e também o capítulo 6, versículos 2 ao 4. Esta leitura fica à sua disposição para você fazer ela em casa, visto que o nosso tempo aqui é resumido. Amém? O objetivo geral da nossa escola bíblica de hoje fala sobre compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Nós precisamos entender que uma vez que nós estamos misturados, estamos cooperando com o império do engano, do pecado, do erro, corta o nosso vínculo com o nosso Deus, quebra o padrão de santidade e entramos em estágio de declínio espiritual. Então o objetivo é compreender, nós precisamos compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Não pode nós acharmos que com o relacionamento com as coisas ruins, cooperando para as coisas pecaminosas do sistema desse mundo, nós podemos ter essa amizade, podemos ter esse contato com o mundo e também contato com Deus. Não, certamente nós vamos nos separar de Deus. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Veja que desde esse princípio regem desde ali do início da criação de todas as coisas, onde Deus separou trevas e luz. Aquilo que Deus separou não ajunte o homem, e aquilo que Deus ajuntou o homem não deve separar. E segundo entender que Deus exige plena santidade do seu povo, porque Ele é santo. Como nós vamos adorar o Senhor se não numa dimensão espiritual? A palavra de Deus fala lá em João capítulo 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana que os meus verdadeiros adoradores, e esses tal o Senhor procura, que me adorarão em espírito e em verdade, numa dimensão espiritual, e em verdade é uma coisa convicta, verdadeira, em espírito, nessa dimensão espiritual, e a outra de uma boa consciência, sabendo a quem está adorando. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei muito bem em quem tenho crido. Terceiro e último ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Não pense que você se guardar de Deus, isso não vai gerar algo favorável para você, com certeza, pois aquele que busca a santidade se aproxima de Deus, tem intimidade com Deus, e as bênçãos do Senhor certamente se derramarão sobre a vida dele. Vamos avançar. O ponto central da nossa aula de hoje fala sobre a comunhão plena com Deus exige santidade. Não tem como nós termos uma intimidade, uma santidade, uma comunhão plena com o nosso Deus se nós não estivermos separados. Separados quer dizer santificados para o Senhor. Como que acontece essa questão de santidade diante do Senhor? É desviar-se do mal, separar-se para o Senhor, é entender que você agora é uma propriedade de Deus, e uma vez que eu violo esse pensamento, eu esqueço que tenho essa aliança com Deus, eu entro em declínio,
Eu entro em processo de corte, né, desse contato pleno com Deus. Não tem como você ter uma vida plena com Deus se você está misturado, você está envolvido com o sistema mundo, sistema pecaminoso e idólatra. Não tem como. Deus não divide sua glória com ninguém. O profeta Elias disse, numa certa ocasião, quando a nação de Israel Norte estava envolvida com o paganismo, estava envolvida com a idolatria, então ele junta o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, adore a Deus, e se é Baal, adore a Baal. Então ele estava chamando o povo para um ajustamento. O primeiro tópico de hoje fala: somente os judeus retornariam a Judá. Como assim? Veremos. Na primeira triagem foram excluídas 662 pessoas, até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Foram rejeitados como imundos, está lá em Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 62. Percebam aqui que para o povo voltarem da Babilônia, o reino persa, mas para eles voltarem para a sua terra, por ordem do seu imperador persa, eles fizeram uma escolha do povo. E como escolher esse povo? Como saber qual povo deveria voltar para Jerusalém? Não podia voltar um povo envolvido com idolatria. Esse povo tinha que constar numa genealogia. E você vê que até os filhos de sacerdotes que não constavam na genealogia, eles não voltaram, não aceitaram que eles se misturassem, que eles estivessem junto com o povo de Deus para habitar Jerusalém. Eles precisavam recomeçar, e para recomeçar, precisava recomeçar de forma correta, certa, que viesse agradar a Deus. Não podia ter essa mistura de povo envolvido com a idolatria, com o paganismo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo, de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto foi o forte, foram fortes inspiradores para a murmuração. Você lembra no tempo de Moisés? O vulgo quer dizer um povo misturado que não eram de natureza judeu, hebreu. Esse povo incentivaram a rebeldia ou a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E eles fortaleceram, eles deram força, formaram força para murmurarem, para levar o povo a errar, a pecar, porque eles não entendiam plenamente o projeto de Deus, não entendiam muito bem os desígnios de Deus, a ordem de Deus para introduzir o seu povo, a semente de Abraão, na terra de Canaã, tornar-se uma nação, a nação de Israel. Eles não entendiam, portanto não confiaram em Deus, eles acharam por bem murmurar, levar o povo, o próprio povo judeu, dá trabalho, dá bastante trabalho à liderança e também formar coro para levar as pessoas ao desvio, se desviar do propósito que Deus tinha estabelecido. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, Mateus 7,14. Nós não podemos buscar facilidade, não devemos de forma alguma. Na verdade, nós podemos errar e muito como liderança se escancararmos a porta e nos preocuparmos mais com quantidade do que com qualidade, porque na verdade a quantidade sem qualidade é apenas um inchaço. E isso não importa para Deus, isso não tem valor para Deus. Ele quer qualidade na vida das pessoas. Se eu faço muito, mas não faço dentro das regras do Senhor, esse muito que eu faço, ele é como poeira que você sopra e vai embora. Mas mesmo que eu faça pouco, mas que seja dentro do padrão do Senhor, da exigência dos critérios do Senhor, isso para Deus tem muita valia.
É muito importante nós percebermos, atentarmos para esta questão. É muito importante. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Se tiver tanto quantidade como qualidade, melhor ainda. Tópico de número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aqui é onde está a questão. Quem eram os samaritanos? Os judeus não aceitaram que os samaritanos se ajuntassem a ele para a construção do templo, muito menos para a construção dos muros. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aquela mistura de gente, porque quando o reino norte ele foi levado para o cativeiro muito antes do reino sul. O reino sul era composto com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos compunham o reino do norte, que a sua sede era em Samaria. O reino do norte, por desobediência, Deus deixou que fossem levados cativo pelo rei Sargão, o rei da Assíria. Não é da Síria, é da Assíria. E quando levado para lá, depois o rei da Síria enviou novamente pessoas pagãs para habitar na terra de Samaria, para ocupar o território de Samaria. Esse povo era pagão, eles adoravam vários deuses, eram idólatras, pecadores, não tinham respeito com o único e verdadeiro Deus. E depois de um certo tempo ele enviou também um sacerdote para que ensinasse as leis do Senhor a esse povo. Mas mesmo assim eles aprenderam a temer ao Deus único e verdadeiro, mas também adoravam os deuses pagãos. Então isso para Deus não tinha valia. Portanto, tornou-se uma mistura e abominável para Deus e também aos olhos dos judeus. Portanto, os judeus não aceitaram a agregação desse povo juntamente com eles. Sabiam que parecia no início uma coisa favorável, interessante, agregar as pessoas junto a eles, congregarem juntos. Porém, um problema surgiria depois, a desaprovação de Deus. Quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, essas 10 tribos do norte foram levadas cativo para a Síria, como eu falei. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, eles se predisporam a ajudar. Mas por que eles quiseram ajudar? Eles já tinham um líder político também na sua área, mas só que com a chegada dos judeus, o retorno e regresso dos judeus em Jerusalém, e eles viram que eles voltaram a adorar, eles levantaram um altar, a reconstrução do templo acontecendo, a reedificação dos muros, que tem um grande simbolismo que nós vamos estar falando aqui. Isso incomodou, porque toda a atenção do povo foi agora direcionada para Jerusalém. Então eles não queriam perder essa notoriedade, eles queriam ser vistos, porém ficaram com ciúmes e inveja de Jerusalém. Então o que vai acontecer? Eles vão querer também essa honra e vão querer estar junto. Porém, o povo judeu, eles estavam ali não somente para reconstruir os muros de uma cidade, não para reconstruir Jerusalém, mas eles estavam ali por uma direção de Deus. E quando Deus dá uma direção e envia as pessoas, ele também estabelece critérios. Não tem como nós sermos um autêntico servo de Deus sem obedecer os critérios de Deus. Há tanto que falam que o jugo do homem é pesado. Não é o jugo do homem, é a palavra de Deus. Não brinque com a graça. Chegará um dia que nós iremos prestar conta com Deus. A lei julgava de imediato. O homem pecou, morre. Porém, na graça, um dia será descoberto todos os nossos feitos e precisamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Uma vez que nós recebemos e entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a viver segundo os critérios de Cristo Jesus, da graça de Deus que está estabelecido na palavra de Deus. O jugo do homem não vale quando ele entra para dentro da palavra e substitui a palavra de Deus, a Bíblia, pelas suas próprias ordens e critérios
humanos. Isso não vale para Deus, de forma alguma. Mas algumas regras são estabelecidas, particularmente em cada ministério, como se os modus operantes para um bom funcionamento da comunidade. Isso é uma regra operante de cada um. Isso vale. Só não vale é substituir a palavra pela nossa própria doutrina. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Olha só aqui como eram estrategistas, já que eles não deixam a gente trabalhar com eles, então vamos fazer o seguinte: na minha casa eu tenho um filho, esse filho tem um futuro promissor, é bonitão, então vou colocar ele lá para encantar a filha do judeu, para que case também com a filha do judeu. Então eles entraram por esse viés para corromper, para atrapalhar, para deturpar. Cuidado, meus irmãos, com essa questão de infiltrar, deixar o mal se infiltrar dentro da sua casa, se infiltrar dentro da igreja, na sua família, se infiltrar dentro da sua fé cristã, da sua fé judaico-cristã, porque isso pode deturpar e trazer prejuízos irreparáveis no futuro. Eles, estrategistas, agora vão lançar uma cartada terrível para cima dos judeus. E eles casaram com as filhas dos judeus e deram filhos aos judeus em casamento, ou seja, trocaram os filhos, casaram-se entre si, entre samaritanos e judeus, e alguns caíram nesta armadilha. Esdras 9, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Que prejuízo, que dano, irmãos, porque quando nós colocamos os nossos interesses na frente, a gente cega. Quando nós colocamos o nosso egoísmo à frente, a gente cega e não vê os propósitos de Deus. Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio. Então aqui conclui-se da seguinte forma: eles estavam preocupados com o seu prestígio, como que as pessoas iam lhe avaliar, e não pelo bem de Jerusalém. Cuidado naqueles que se chegam à igreja simplesmente para se autopromover como um ministro, mas esquece da seara do Senhor. Porque nada vale se eu sou um bom ministro, nada vale para mim me autopromover se eu não tiver a preocupação com o reino de Deus, com a seara do Senhor Jesus. Com o ministério que eu faço parte, que eu sou ligado a ele, porque foi feita uma oração, foi me apresentado a Deus. E o que é apresentado com oração? Oração é uma chave. Quando você fecha uma aliança e é apresentado em oração, é como se fosse fechado. Ele só abre com oração da mesma forma, com os mesmos presentes ali para desatar, para abrir novamente e te liberar, e com uma condição de paz. Uma aliança feita a um ministério também é assistida por Deus. Você não vai deixar de ser servo ou de ser salvo porque muda de ministério, mas se você precisa sair de um para o outro, faça as coisas de forma correta. Deus abençoe, meu amado irmão. Vamos aqui para o tópico de número 3. Deus exige santidade do seu povo. Não se pode fazer a obra do Senhor sem esse critério, sem obedecer esses critérios do Senhor, Quando eles retornando do cativeiro, Isaías, ou seja, Israel, separou-se do mal. Está lá em 2 Coríntios 6, 17 e capítulo 7, versículo 1. Por isso a bênção de Deus o acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6,16. Eles festejaram, eles reconheceram que foi Deus que fez essa obra, porque quem enviou eles a Jerusalém foi Deus, despertando primeiro o rei Ciro, depois ele levantou Dario para ver novamente o que tinha sido decretado pelo rei Ciro. Deus fala desse rei Ciro como um meu ungido, como um libertador do seu povo, para que enviasse-os
novamente para Jerusalém. Então quem enviou o povo de volta para Jerusalém não foi a liderança, mas foi Deus que fez com que essas coisas acontecessem. Quando Josué ele precisou entrar na cidade de Ai, ele foi no conselhos de alguns e tinha pecado dentro no meio do seu povo, porque Acã tinha tomado para si coisas que Deus tinha ordenado que era consagrado a ele. E se eu particularmente colocasse a mão naquilo que era de Deus, eu estaria trazendo maldição, pecado para dentro da igreja, para o grupo, para a nação de Israel. Então eles perdem a guerra e Josué se lamenta: o Senhor, purifica o povo, porque anátema há no meio do teu povo, no meio do povo, no meio do meu povo. Então o que acontece? Ele purifica o povo. Acã perde tudo que tem a vida e família. Então Deus chama Josué novamente e fala: eis que agora tenho te dado a cidade de Ai e o seu rei. E tudo isso aconteceu. Da mesma forma também Moisés, ele fica admirado por aquela sarça pegando fogo não se consumir. Ele disse: me achegarei para lá e verei uma grande visão. E Deus brada do céu e diz: não se chegue para cá, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Há necessidade de uma purificação para se chegarmos a Deus. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, como nós falamos, por causa da falta de santidade e obediência a Deus. Corromperam um mandado, uma ordem de Deus e sofreram prejuízo. Quarto e último tópico fala: devemos manter uma vida de separação do mal. Porque Deus, quando Deus separou uma coisa da outra, Ele estava dizendo: eu coloco um muro de separação, eu coloco uma linha de separação entre o bem e o mal, entre trevas e luz. Essa linha de separação, ela é irremovível. Deus nunca muda, Deus não baixa o preço, Deus não coloca o seu reino, a salvação, em promoção. Pare com isso, meu irmão. Você está tendo uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus se você pensa dessa forma. João Batista, no seu tempo, no seu determinado tempo, entenda bem, não estamos vivendo exatamente o tempo de João Batista, não. Estou falando no tempo de João Batista, preparando o caminho para a chegada do Messias, Jesus. Ele pregou no deserto o arrependimento. Ele pregou na região rurícola o arrependimento, sem baixar preço, sem lançar promoção. Quando ele chega no palácio também do rei Herodes, ele fala também do arrependimento da mesma forma: arrepende-te, larga a mulher do teu irmão, tu está em pecado. Ele perdeu a cabeça, foi morto, mas a mensagem de Deus ele entregou como um profeta que é esbravador, que estava preparando o caminho para a chegada do Messias. No reino de Deus não tem baixar preço, não tem promoção, meu irmão. Primeiro é entender. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que somos pecadores. Está lá Romanos capítulo 3, versículos de número 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Primeiro eu entendo que eu estou destituído da glória de Deus porque eu pequei. E depois eu sei que o salário do pecado é a morte, estava condenado, a morte é coisa certa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu agora tenho a vida, você tem a vida. Então o preço não baixa. Eu preciso entender que eu pequei, que eu estou fora e que eu preciso me arrepender e que eu preciso reconhecer que somente pela graça oferecida pelo Senhor Jesus nós teremos a salvação.
E depois de salvos, somos colocados numa posição de santidade, santidade posicional. Após estarmos na posição de santos, assim como o apóstolo Paulo fala, nós prosseguiremos no processo de santificação, santificação processional. Ou seja, nós vamos cada dia processando essa santidade em nossa vida. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a sua linha de separação do mal. Por que não falar, do salmista Asaf, que ele disse: por que tenho guardado fidelidade ao Senhor? Ele teve uma visão simplesmente humana e viu o ímpio prosperando. Depois Deus dá uma visão espiritual a ele, e ele vê o fim do ímpio e o fim daquele que obedece a Deus. E ele viu que o futuro daquele que serve a Deus com fidelidade foi um final, ou seja, foi um futuro promissor, abençoado, cheio de glória, e o outro de destruição. É melhor darmos com um olhar espiritual, porque Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Ela é boa, é perfeita, é agradável, ela é favorável ao nosso favor. Ela sempre nos traz lucro e nunca perda. Entenda isso. Isso é muito importante. Vamos nos santificar, porque Deus não muda o marco, a linha de separação. Ele não vai jogar para um lado para o outro, ele não vai alargar a porta. De forma alguma, o preço não baixa. Santidade ao Senhor. Não tente, às vezes a pessoa fala: eu posso ir na igreja, eu sou assim, assim. Você pode ir na igreja, mas a condição de se membrar e fazer parte de um grupo para louvar a Deus, é preciso entender os critérios de Deus para você oferecer louvores ao Senhor. Perceba que quando o povo voltaram para vir louvar, adorar o Senhor, o povo judeu, eles passaram pelo um crivo do próprio Deus, que Deus deu a liderança ali na Babilônia ou no reino persa, para eles voltarem para Jerusalém para adorar o Senhor. Teve ali uns critérios de Deus. Eles não foi qualquer um, não. Para se membrar a um corpo é necessário obedecer às regras estabelecidas por Deus através da palavra do Senhor. Porque quando nós colocamos uma mistura de gente, a pessoa está de qualquer maneira em pecado e quer cantar num grupo na igreja, ao invés de nós estarmos lançando um sacrifício vivo sobre o altar do Senhor, que é a nossa adoração, o nosso coração de gratidão ao Senhor, nós estamos jogando cinza em cima do sacrifício. Cinza não pode ter em cima do sacrifício. Entenda isso, meu irmão. É muito interessante, é importante isso em nossa vida. Aqui nós concluímos, encerramos a nossa pré-aula de hoje, fazendo o voto que ela venha somar, abençoar na sua vida. Essa lição de hoje, especificamente a de número 7, é uma lição que fala sobre a santidade, a importância de sermos separados desse sistema do mundo para um bom desenvolvimento da obra do Senhor e agradar ao Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.